aí, gente, bem-vindos a mais uma aula para a gente continuar um pouco da discussão que a gente estava tendo, né? Vocês estão vendo que os temas eles vão se encadeando e a ideia é essa mesmo. Então, a gente falou um pouquinho sobre políticas públicas, falando sobre subdesenvolvimento e o desenvolvimento do Brasil, como é que isso rola, como é que isso deixa de rolar, o que que acontece, né? Inclusive, uma das coisas que eu deixei para a gente colocar nessa aula é que aqui em que a gente vai falar sobre minorias e maiorias, como que a gente vai também lidar com a questão do campo, né? E a questão da urbanização brasileira. É uma coisa que vai influenciar também no nosso IDH, na nossa experiência social, e são elementos que a gente então precisa trabalhar. Porém, o foco da nossa aula realmente são as minorias e, por consequência, as maiorias, tá? Basicamente, a gente vai falar assim, ó, temas polêmicos, porque eu tô achando divertido trazer os temas polêmicos antes da gente entrar, né? A gente tem que ter cotas no país? E aí? Cotas são boas ou ruins? Como que a gente lida com esse tema? Qual que é a ideia, então? Vamos começar do começo, não é mesmo? Lá do bem do início. Agora que já tá todo mundo atiçado para querer debater, para querer discutir, a gente faz o quê? Bota o pé no freio, respira fundo e a gente começa de pouquinho, tá? A gente hoje em dia ouve muito falar sobre minorias, o direito das minorias e tudo mais. Qual que é a ideia quando a gente vai falar sobre isso, quando a gente está falando sobre políticas públicas, sobre diminuição de desigualdade? A ideia que a gente vai trabalhar aqui é o que a gente já comentou um pouquinho, que é a noção de cidadania. E aí, se vocês se lembram, né, claro que sempre subindo no morro, cidadania a gente falou que ela tem a ver com direitos, né? Quais são os direitos associados à cidadania? Na verdade, a cidadania, para você exercer a sua cidadania, você precisa de quê? De condições para que isso ocorra, tá? E nem sempre essas condições são providenciadas apenas pelo indivíduo. É essa a grande questão e daí que vem uma complexidade maior da minoria e da maioria, tá? Por quê? Se fosse depender só do indivíduo, lembra lá de Stuart Mill, é problema só seu. O problema é seu e esse se vira, entendeu? Porém, quando a gente está falando de cidadania, ela não é um problema só do indivíduo, tá? Tanto não é só do indivíduo que ela está prescrita em lei. Se ela está prescrita em lei, não é só um dito cujo que vai poder assumir isso e realizar e fazer, tá bom? Qual que é a ideia da cidadania? Cidadania, você corta aqui, ó. O que isso aqui lembra? Cidade, isso mesmo. Cidadania, nós já comentamos, é o cidadão, lindo, né? Da cidade. Ou seja, é aquele que vai habitar esse espaço e que vai usufruir desse espaço e vai poder o quê? Tomar esse espaço também como seu. Não no sentido o que é público é meu, mas o que é público é o nosso, né? Ele é uma construção coletiva. Então não é nem só do indivíduo, nem o que é público não é de ninguém. Não, a noção é do nosso, tá bom? A cidadania, ela é a agência desse momento. É você exercer as suas atividades de forma que seus direitos sejam respeitados e você cumpra com os seus deveres. Tá? Então a cidadania tem esses dois elementos. Falando em cidade, vamos pensar então, como é que funcionam as cidades no Brasil? Quando a gente fala de cidade, você está falando de urbanização. Quer dizer que só tem, então, cidadania na cidade. Não. Você falava da cidade porque da onde vem a ideia, né, das cidades-estado. Daí vem a ideia de cidadania, do pertencimento da pessoa a um local, tá bom? E esse local, ele tem seus costumes, as suas regras sociais, as suas regras jurídicas, né, a sua economia, as festas, ele tem o seu mercado, tem vários elementos. E como a pessoa participa disso, é parte da sua cidadania.
Urbanização, você corta aqui. Você lembra de alguma coisa? Talvez sim, talvez não, não é mesmo? Por quê? Se você fala latim, você vai lembrar de urbis. O que são as urbes? As cidades, mas é na casa de Roma, tá? A ideia de urbanização, porém, não tá lá nos antigos. Ela está com a gente e a gente está falando de quê em urbanização? Você está falando da construção do espaço da cidade. A construção do espaço da cidade, ela é moderna, tá bom? Ela vai acompanhar a modernização, né? E além de acompanhar a modernização, ela vai realmente estar se colocando como um contraponto ao que era considerado antigo, tradicional. Ela é contrária à ideia de campo. Tá bom? Então aqui bota um xizinho. Ela é contrária à ideia do campo. Então, uma coisa é a cidade, uma coisa vai ser o campo. E os autores da sociologia, eles realmente vão marcar isso muito bem. E aí você vai ter Weber discutindo isso, Durkheim discutindo isso, você vai ter Comte discutindo isso. Por quê? Porque a sociologia surge para resolver essa galera, entendeu? Como assim? Estávamos nós muito felizes, maravilhosos, né, vivendo ali no século XVIII. Aí o que aconteceu? Um filho da mãe virou e falou assim: sabe o que ia ser da hora se a gente produzisse sapato em larga escala? Aí você falou: ai, pronto. Aí começou. Aí o nosso mundo começou. Por quê? O que acontecia? Se antes você tinha a manufatura, você vai ter então a maquinofatura. Então, o processo da Revolução Industrial vai ser um processo que vai trazer a ideia das cidades associada a ele, tá? Então, como é que vai funcionar? Estávamos lá no campo, trabalho do campo. Como é o trabalho do campo? É um trabalho sazonal, é um trabalho cotidiano, sim, mas que não depende só do ser humano, tá? Ele depende muito do ser humano, arar a terra, fazer os elementos do campo, trabalhar essa terra, né? Mas você tem que esperar o tempo da natureza, tá? Essa é a ideia que vai marcar o tempo do campo, porque é o tempo da natureza. Você não pode chegar num feijão, ficar gritando com ele para ele crescer. Na verdade, já foi inclusive comprovado que daí ele morre, coitado do feijão, tá? Só que a Revolução Industrial, ela respeita o tempo da natureza? O foco dela é esse? O foco dela fala assim: olha, hoje está chovendo, então todo o processo industrial vai ser mais lento, né? Não tem isso, gente. Revolução Industrial, ela foi feita para quê? Produção em larga escala para consumo em larga escala. Então você está falando de massa. Você não pode parar a produção. Onde as indústrias vão se colocar? Nas cidades. Tá? Você vai começar a criar fábricas e você precisa de quê? Você precisa de pessoas que vão trabalhar nessas fábricas, certo? Você vai tirar as pessoas da onde? Do campo, tá? Então você vai ter uma migração do campo para a cidade ou o chamado êxodo rural, tá? Isso acontece até hoje? De certa forma acontece até hoje. Por quê? Porque a ideia do que é a cidade, inclusive no nosso país, ela perpassa o quê? Possibilidades de renda maior, uma possibilidade de um outro tipo de trabalho, porque o trabalho do campo ele é bastante extenuante, né? Diferente, por exemplo, do trabalho na cidade. O trabalho na cidade ele é diferente. Por quê? Ele cansa? Claro que cansa, mas ele cansa de uma forma diferente. Uma coisa é você pegar uma enxada e ficar capinando, ou a galera, por exemplo, os trabalhadores sazonais que vão para as colheitas, a colheita da cana, a colheita das frutas, né? E o que acontece? Então você tem um trabalho braçal, você tem um trabalho físico. E aí isso cansa muito e com o tempo a pessoa já não consegue mais fazer esse trabalho. Principalmente quando você vai indo para a questão da população mais idosa, né? Fica mais difícil, a sua produção começa a cair. Diferente, por exemplo, se você for falar de pessoas que trabalham em escritórios. Que tipo de cansaço essa pessoa tem? Ai de quem falar que não tem cansaço, tem muito cansaço, mas é o cansaço mental. Né? Você está parado, o corpinho está paradinho ali no ar-condicionado, ou seja, tem outra condição, né? Então, e você tem o quê? Uma outra valorização social do trabalho urbano. E então o que vai acontecer? A pessoa vai estar trabalhando,
né? Só que ela trabalha de uma forma diferente. A sua produção, muitas vezes, não é palpável, ela não é material. Às vezes é uma produção imaterial, né? Uma produção que é um processo para que a fábrica faça alguma coisa, por exemplo, né? Só que a cabeça cansa, a mente cansa, né? E aí você vai ter outras patologias que vão vir disso também, tá bom? A chamada síndrome de Burnout, que inclusive acomete muitos estudantes, tá? Que se escreve burnout, né? Seria Burnout. E ele se fala Burnout porque fica mais bonito. Mas a ideia é o quê? É uma extenuação, é uma estafa mental, não mais a estafa física. Então a gente tem o que dentro do processo de urbanização? Um trabalho diferenciado, um trabalho que se pauta em outro tempo, em outro ritmo, de outro jeito. E o trabalho industrial? O trabalho industrial, ele pode ser braçal, ele pode ser extenuante fisicamente também. Mas ele vai respeitar o tempo na natureza? Ele não vai respeitar nem o tempo do ser humano. A gente vai estar falando aqui do tempo da máquina, né? E o que isso significa? A gente já conversou, né, na outra aula sobre trabalhos. A gente vai estar falando aqui, por exemplo, da esteira, né? O trabalhador, ele não é mais o responsável pelo tempo em que ele vai fazer as coisas. Ele tem que seguir a produção, ele tem que produzir tantas coisas em determinado tempo. Então isso pode ser tanto material, preciso produzir tantos carros, a minha linha tem que montar tantas peças de tal jeito, quanto pode ser realmente uma coisa mais imaterial. Por exemplo, eu tenho que preencher 30 planilhas durante essa semana, porque senão a nossa rotatividade aí econômica, a galera da contabilidade, para, né? E aí, não pode parar. Não pode parar, por quê? Porque você para o sistema, você parou o sistema, dá uns bugs horrorosos, né? Pois bem, o que isso tem a ver com minoria e maioria? Isso é uma grande questão. Essa parte da cidade ficou clara? O que a gente vai ter então? Uma outra construção social. A gente vai vir realmente lá começando no renascimento das cidades, tudo mais. Mas o que a gente entende por cidade hoje, ela é moderna, ela é racional e ela é burocrática, tá bom? Então você pode colocar isso aqui para a sua cidade. Moderna, ela é racional e ela é burocrática, tá? E aí essa questão da burocracia a gente viu um pouco com Weber, né? O como, na verdade, você precisa o quê? Organizar diferentemente esse espaço. Por quê? Se a gente for pensar na parte de campo, a gente está falando de quê? A gente está falando de cidades que não costumam ter muita gente, ou então situações sociais em que com poucas pessoas você organiza aquele grupo social. A cidade não, a cidade ela envolve vários grupos e ela envolve muita dinamicidade, tá? Ou seja, tudo muito dinâmico. Então, a ideia da burocracia é para você conseguir organizar esse espaço, tá? É isso que a gente comentou, inclusive, em uma aula ao vivo, aula sobre Weber, né? Inclusive, recomendo que vocês deem uma olhadinha de novo se ficou com dúvida da questão da burocracia, tá? Então, o que aconteceu com essa questão da burocracia? A burocracia no sentido de que as pessoas viram números. Por exemplo, você vira um RG, você vira um CPF, né? Você é uma estatística dentro do ônibus, dentro do metrô, né? Para como o planejamento urbano vai se organizar para fazer essa cidade rodar, para que também o mercado rode. Tá? Então vamos lá. Quando a gente vai falar dessa relação entre a urbanização e a cidadania, o que a gente vê? Que muitas vezes, principalmente para a estratégia da cidade, tá? O Brasil ele é um país urbano faz pouco tempo, tá, gente? Não faz muito tempo, não. A gente está falando de uma população realmente urbana, tipo um país, fala assim, ó, esse país agora é urbano, né? Você está falando aí de década de 2000. Tá, demorou um pouquinho, né? Não é só você ter muita cidade, era o país rodar a partir das cidades. Então, e essa é a diferença, tá? Não quer dizer que a gente não tenha mais economia agrícola, tá? A gente tem muita, né? A agropecuária é uma grande commodity do nosso país. Mas a ideia vai ser o quê? A vivência da cidade, ela é diferente da vivência do campo. Até aí todo mundo sabe,
né? Já falamos disso aqui. O tempo é diferente, o trabalho é diferente, o que você come é diferente, como você come, os seus horários, como você dorme, sua qualidade de vida, são vários elementos que vão ser diferentes, mas principalmente as construções sociais começam também a ser diferentes. A família no campo é uma coisa, na cidade tem que ser outra. Porque imagina, as nossas avós, era muito comum, né? Você pega bisavós, tudo mais, né? As famílias delas tinham quantos filhos? 8. Então assim, meu Deus. E ter 8, só que a maioria dessas populações eram em cidades ou menores, ou então em cidades rurais, né? E a gente percebia o quê? Que mesmo a parte urbana, ela não era totalmente urbana como é hoje, atualmente 2019, né? Qual que era a ideia, então? Imagina você ter hoje, na cidade, 8 filhos. Dá? Claro que dá, tem várias famílias que tem. Mas elas são maioria? Não são. Por quê? Porque no campo, você ter muitos filhos significa mais mão de obra. E na cidade? Na cidade significa mais custo. Basicamente, quando a gente vai falar de cidadania na cidade, você está falando que isso vai permear a noção de dinheiro, tá? Você precisa de mais dinheiro para viver na cidade. Por quê? Porque a possibilidade de você produzir coisas na cidade para manter a família, por exemplo, no caso do campo, que você pode plantar a sua própria comida, isso é muito mais escasso na cidade. Então, começou-se a associar a ideia de que o acesso à cidadania se faz a partir do acesso ao consumo e ao mercado.